não há aqui ninguém que me esteja a ouvir, enfim, que diga que nunca deu conselho a ninguém ou que nunca recebeu conselhos. Nós fazemos isso praticamente com muita frequência, tanto ouvindo como também dando, porque as pessoas recorrem a nós e nós também recorremos às pessoas, tendo em conta os problemas, as contradições, as dificuldades, as decisões e orientação, às vezes, opções que temos que seguir, etc, etc. Por isso, nós precisamos sempre de receber conselhos, como também dar. É claro que, neste caso, dar requer também, de alguma certa forma, experiência, além de experiência, também maturidade e também autoridade. Pronto. Mas, para todos os efeitos, isso acaba por ser uma realidade que é no geral, porque confrontamos-nos com situações que nós precisamos de conselhos. Quer seja a pessoa velha, quer seja a pessoa nova, quer seja a pessoa com autoridade ou a pessoa com não autoridade, ou mais importante ou não importante, de ter a predisposição de poder ouvir conselhos, de poder receber conselhos, de poder aproveitar dos conselhos para fazer melhor. Pronto. Mas nós sabemos que, enfim, por natureza do ser humano, há pessoas que são cheias de si, que acham que não têm nada para aprender com os outros. Têm essa consciência apurada de que não precisam, ou delimitam a ação. Então, fazem aqui uma discriminação através, enfim, do estatuto, através da idade. Cada um vai pondo a sua, enfim, restrição, a sua, o seu critério neste caso. Mas a verdade é que todas as pessoas, como o autor sagrado vai mostrar aqui, têm que estar predispostos para o conselho, para serem admoestados. Sobretudo aqueles que são mais velhos. Porque, enfim, a nossa cultura, a nossa realidade, a nossa vivência humana, nós fazemos um juízo mais que partimos que a priori, aqueles que são, que têm mais idade, são mais sábios, porque têm mais experiências, têm mais vida, têm mais mundo, etc, etc. E julgamos aqueles que são mais novos, que, pronto, são pessoas que não estão habilitadas para dar conselhos, mas sim para receber. É claro que, de uma perspectiva geral, ou falando objetivamente, é normal de quem viver mais ter experiência ou ter mais maturidade do que quem é novo. Mas nós sabemos que, em determinadas circunstâncias, em determinadas realidades, as coisas não funcionam bem assim. A idade pode não ser sinônimo de maturidade, nem ser sinônimo de conhecimento ou de sabedoria. Pronto. Mas, independentemente dessas situações, é de nós estarmos predispostos, acima de tudo, a ouvir conselhos. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que todos nós também vivemos. Somos aqui todos filhos. É claro que nem todos ainda são pais, mas todos aqui somos filhos. E uma das tensões, às vezes, que nós vamos tendo é, às vezes, de havermos uma fechada completa daqueles que são os nossos progenitores, dos pais, de ouvir algumas chamadas de atenção da parte dos filhos. A pessoa tinha só uma posição passiva. Aquilo que os pais diziam, acabou-se. Alguns diziam, inclusive, eu é que mando aqui, acabou-se. Se tu não queres submeter, arranja o teu espaço e mais nada. Logo aqui nós estamos perante uma educação autoritária, uma educação de imposição. Nós sabemos que muitas vezes os nossos pais enganam, os nossos pais também não sabem tudo. Tem algumas coisas nós sabemos mais do que eles. Agora aqui, na informática, por exemplo. Enfim, e tem outras coisas que às vezes podem estar equivocados, podem estar enganados, que precisam de ser admoestados, precisam ser advertidos, etc, etc. Mas nós vemos essa situação. Mas também nós podemos ver isso nos casos da autoridade. Quando nós estamos a trabalhar, temos um superior hierárquico, às vezes, que acha que ele é que sabe mais do que nós, não tem que ouvir nada, somos subalternos, temos só que ouvir e ponto final. Podemos também aplicar isso no âmbito do relacionamento, quando, enfim, status social é diferente, neste caso, aqueles que julgam que têm um estatuto mais elevado e por aí fora, ou até também, até na igreja, por exemplo,
agora que é a nossa realidade, estamos a falar mais cristãos, há pastores que, enfim, que também não são flexíveis a ouvir a demonstração, a ouvir chamada de atenção na forma como estão a conduzir a igreja, ou estão a conduzir os ministérios da igreja. O conselho às vezes também envolve exortação e envolve chamada de atenção. Se uma pessoa é inflexível, naturalmente que nós, para evitarmos choques ou algumas contradições desnecessárias, procuramos evitar. Mas é preciso, acima de tudo, essa nossa lição aqui, mesmo aqueles que têm responsabilidade ou que não tenham, de estar predisposto. Isto não quer dizer, portanto, salientar que quem vai aconselhar, quem vai exortar, quem vai chamar a atenção, que esteja correto. Não é isso. Porque às vezes as pessoas podem nos chamar a atenção, até querer nos aconselhar e estarem equivocados. É a capacidade de nós podermos saber ouvir, como diz o apóstolo Paulo, de examinar tudo e neste ato de examinar tudo, reter o que é bom. Pronto. Mas, voltando aqui o nosso texto, o autor sagrado, enfim, começa aqui a enfatizar essa problemática que eu já estou aqui a desenvolver. Diz: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Desde logo aqui, o jovem, como eu disse, jovem em princípio é uma pessoa inexperiente na generalidade das situações, porque o jovem ainda não viveu tanto. A maioria dos jovens não conviveram, não tiveram assim grandes experiências de vida para terem autoridade ou para terem, enfim, aquilo que podemos chamar maturidade, até ao ponto de chegar a essas questões dos conselhos. Porque nós sabemos que a vida, a dinâmica da vida, não só envolve, enfim, aquilo que nós podemos chamar da pessoa ter a sua própria autonomia, reger a sua própria vida, ter a sua própria família, casar e ter filhos, porque todas essas experiências são experiências ricas, porque envolvem também contradições e contrariedades, que de alguma certa forma vai nos dar calo para poder ter experiência e poder ofertar alguma coisa com base nesta experiência. E jovens, quando digo jovens, estou a falar de adolescentes que estão a entrar na fase também de jovem inicial, normalmente são pessoas ainda que estão a começar a vida. Pronto. E tem essa situação agravante para falar sobre determinados assuntos, sobre determinados realidade. Pronto. Mas aqui não é só o jovem que ele menciona aqui. É claro que vai fazendo paralelismo, jovem, mas também pobre. Normalmente, quando uma pessoa é pobre, pobre é aqui quem está destituído, neste caso, daquilo que podemos considerar os confortos da vida. Pronto, que não tem posses. E quando não tem posse, não tem estatuto, não vem de um contexto favorecido. É uma pessoa humilde, uma pessoa que vem daquilo que podemos considerar marginal da sociedade. Marginal não no contexto negativo, mas marginal de estar destituído, de não ter condições, não ter posse, não ter estatuto, não vem de uma família destacada. Pronto. Não tem recursos, é uma pessoa pobre. Pronto. A pessoa que vem de um contexto pobre, normalmente, quer dizer, falando de tendência humana, acaba por sofrer discriminação, porque nós sabemos que o ser humano é por natureza preconceituoso. As pessoas avaliam as pessoas pelas suas famílias, quem são os seus pais, as suas proveniências, os seus países, e o estatuto que têm, etc, etc. E assim que as pessoas são avaliadas e julgadas e consideradas. Quanto mais vem de uma família destacada por até ser jovem, criança, tem mais uma atenção, tem mais destaque, tem mais, enfim, todo aquele mediatismo, etc, etc. É diferentemente, usando a expressão que é muito comum aqui em Portugal, Zé Ninguém, ou Zé da Esquina, por aí. Quer dizer, aqui a situação agrava-se ainda mais, porque a pessoa vem de um contexto destituído de qualquer tipo de conforto da vida. Pronto. E o autor sagrado menciona aqui jovem, por aquilo que eu já expliquei, mas além também de jovem, a ideia de ser pobre, ser destituído. Mas ele diz: é melhor o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Contrariamente àquele que é jovem, que não tem, enfim, grandes experiências, porque nós sabemos que há jovens que possam ter maturidade que muitos adultos não têm.
apesar de não viverem muito tempo, mas conseguem absorver muitas coisas que são valiosas que possam ensinar a outros. Pronto. Mas além disto também há uma outra situação, da mesma forma pobre. O facto de uma pessoa ser pobre não quer dizer que não seja uma pessoa de virtude, que não tenha qualidades, que não possa ensinar o outro que vem de situações, enfim, abonatórias. Porque uma pessoa pode ser pobre e ser bem educado e ser bem instruído. É claro que a tendência normal, falando objetivamente, se uma pessoa vem do berço do ouro, parte do princípio que também vai estudar em boas escolas e ter uma boa instrução. Mas muitas vezes, e não é bem assim, a pessoa pode vir de um contexto afortunado e ser mal educado e não ter nenhuma instrução e ser desumano. Pronto. Mas aqui o autor fala aqui em paralelismo com o rei, alguém que já está a governar, que tem uma posição de destaque e de autoridade. Pronto. O rei que é velho. A velhice, pronto, como eu estava a dizer, é sinal de sabedoria. Aliás, um ditado que diz, em África, quando morre um velho, uma biblioteca que desaparece. E há todo enfim, essa convicção de que os cabelos brancos é sinal de maturidade e de sabedoria. Mas nós sabemos que há muitos velhos que são crianças. Não deveria ser assim. Mas há muitos velhos que são crianças. Pronto. Logo, nem sempre, agora contrariando este ditado africano que diz quando morre um velho ou uma biblioteca que desaparece, há velhos que moram nem tem lá nem 2, 3 livros ali na cabeça de sabedoria. Bem entendido. Pronto. Mas, e ele mostra aqui, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho insensato, que se não deixa mais a demonstrar. Ou seja, este que é insensato é quem está autossuficiente nas suas convicções, nas suas ideias, nas suas mundividências, julgando que ele já não tem nada para aprender com os outros, que ele é que é o dono da verdade, ele é que sabe tudo, ele é que é o detentor da verdade, etc, etc. Ora, uma pessoa que pensa assim, ele fecha a sabedoria e ele é qualificado aqui como um insensato. Porque uma pessoa que não está predisposta a ouvir, mesmo porque nós sabemos ouvir, às vezes podemos ouvir coisas até que nos são desagradáveis. Essa questão da chamada da atenção. A chamada da atenção é uma coisa grave. Mas é bom sempre saber ouvir e com moderação, claro, também o contraditório é sempre saudável, também mostrar aquilo que é a nossa convicção. Aliás, como eu sublinhei no início, o facto de nós chamarmos a atenção, o facto de vamos aconselhar o outro, não quer dizer que o outro até está errado, porque às vezes podemos ver as coisas desfiguradamente, ou ouvir só uma versão às vezes das coisas, ou apanhar só parcialmente. Mas é importante que qualquer pessoa, sobretudo os filhos de Deus, estejam predispostos a abrir, mesmo que estejam numa posição de autoridade, mesmo que a priori, objetivamente, julgassem que estão numa situação mais favorável ou que detêm mais conhecimento, têm sempre que saber ouvir. Isto é sempre importante. Mas aqui ele mostra que quem fecha no seu mundo na vaidade, autossuficiência, que não está predisposto a isso, ele é um intolo, ele é um insensato. É isso que ele qualifica aqui. E depois no versículo, porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Mas apesar de todas essas realidades, ele vai mostrar que tudo isto é poder efêmero, são passageiros. Porque mesmo esse jovem que segue, que o povo vai seguir, não vai ser ad eterno. Não vai ser perpetuamente. Aliás, como eu mencionei no caso do próprio José, José conduziu depois o povo ali no Egito, mas entretanto veio outro rei e mudou o cenário. E o seu povo acabou por ser marginalizado ali por 400 anos, como os irmãos certamente sabem. Ou seja, tudo isto são coisas transitórias, efêmeras, que não têm, enfim, o sustentáculo para aquilo que podemos considerar uma vida bem-sucedida
uma vida de bem-aventurança que só se alcança em Deus. Porque tudo isto, apesar das contradições, apesar desta paradoxalidade, apesar dessas situações que ele invocar, tudo isto acaba por ser coisas maleáveis, coisas transitórias, coisas efêmeras, que em última instância são vaidade de vaidade e ilusão do espírito e também aflição do próprio espírito.